Amém? É um motivo de muita alegria, mais uma vez, estar com os irmãos, pregando a palavra de Deus. E peço que ainda de pé abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Não, pode ir no slide direto. Evangelho de João, no capítulo 11, e eu lerei alguns versículos que serão projetados na tela ali. O tema da mensagem dessa noite é da morte para a vida. Da morte para a vida. Quem achou diz amém. Como um antigo costume que a gente sempre falava, né? Quem não achou misericórdia, mas o texto será projetado para os irmãos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Guardem este número, 4 dias. Já estava morto. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, ou aproximadamente 3 a 5 quilômetros, perto de Jerusalém. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Marta responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 45, mais adiante. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, outros judeus, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém, meus irmãos? Podei-vos assentar. Até agora, meus irmãos, o culto foi tão abençoado, louvores a Deus, e eu senti a presença de Deus, de fato, de verdade. Mas é importante também nós estarmos focados na palavra do Senhor, entendermos a sua mensagem, o que Deus tem, não eu, para ser dito essa noite. Ali está projetado a ressurreição de Lídia, na África do Sul. Havia um pastor chamado Erlo Stegen, sobrenome e nome alemão, um pastor de origem luterana, que Deus coloca no seu coração para que ele vá até a África do Sul, como missionário, pregar a uma tribo de etnia, uma tribo chamada Zulu. Essa tribo não conhecia Jesus, nunca ouvia falar, ouvia dizer do nome de Jesus, e ele parte na década de 60, 1964, 65, até esta região, e começa a pregar, a falar do Evangelho do Senhor, do Evangelho de Jesus, que muda, que transforma vidas. Só que, ao longo dessa jornada, durante alguns anos, ele colheu poucos frutos, poucas conversões. E, na sua caminhada, ele começa a ficar frustrado, porque não chegam os números e não há tanta mudança. Chega um momento, então, que ele vai até uma casa onde uma família, e lá existe o animismo, né, o espiritismo,
E nessa família existe uma mulher que estava possessa por demônios. E ele e mais alguns irmãos, ao orar e orar e orar por aquela mulher, os demônios não são expulsos. O fato é que essa menina estava amarrada, para você ver o grau de violência que ela tinha, por conta dos demônios. E eles vão embora dali envergonhados. Esse seria, para esse missionário, o fim da sua missão. Ele entende que não faz mais sentido pregar o evangelho se os demônios não são expulsos, se não há mudança de vida, se não há libertação. Chega um certo momento, então, que ele ouve a voz no seu ouvido, uma voz suave dizendo: você precisa buscar poder. Você precisa buscar poder. E então, ele, ao ouvir essa voz, vai até a igreja e começa a orar e começa a ler a Bíblia. E durante o grupo de estudos, eles começam a ler o livro de Atos. E ao ler o livro de Atos, uma menina recém-convertida, numa igreja pequena de 14, 15 pessoas, começa a indagar ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não traz este avivamento, esse Espírito, esse derramar do Espírito nessa igreja? E Deus atendeu aquela oração. Deus, na sua soberania, concede um avivamento naquele lugar. E eu creio, meus irmãos, que avivamento, o termo avivamento, é quando há uma mudança de verdade na igreja. E um dos sinais de avivamento, ou o sinal principal do avivamento, são as milhares e milhares de conversões ao Senhor Jesus. E dali em diante, Deus toca o coração daquelas pessoas, e as pessoas começam a perdoar umas às outras, começam a perdoar as suas dívidas, resolver as suas questões pessoais, e o Espírito Santo desce e traz transformação naquele lugar. Ao ponto cerca de 10 anos depois, uma tenda com cerca de 10 mil pessoas estarem louvando a Deus em espírito e em verdade. Você vê a obra do Espírito Santo. Curas começam a ser realizadas, e tudo sendo feito para a glória de Deus. Feiticeiros e animistas são convertidos, e o fato interessante é que nessa igreja, o pastor não vai até as pessoas. As pessoas vêm até a igreja e falam: eu preciso desse Jesus. 100, 200 pessoas. Na igreja luterana existe o costume de se confessar para o pastor. E ele relata que na Alemanha acabava o culto, quem queria se confessar? 1, 2, 3 pessoas. E chega lá, tem que fazer uma fila quilométrica de 200, 500, 1000 pessoas querendo confessar os seus pecados e render a sua vida a Jesus. E chega o momento da caminhada, que essa menina chamada Lídia, uma serva do Senhor, uma coluna na igreja, uma menina que se dedicava o seu tempo, o seu amor à palavra de Deus e à igreja, uma serva do Senhor autêntica. Ela então começa repentinamente a ter vômitos e passar mal, e ela não consegue mais digerir a comida e tem aquela dificuldade. Então ela é levada ao hospital, e ao ser levada a este hospital, um médico diz que seria hepatite A, outros diz outro tipo de doença, mas no fim das contas essa menina morre, falece por conta desse problema. E a igreja, o pastor, as pessoas estão lá orando por ela, e a menina falece, mas Deus toca no coração daquelas pessoas para que continuem orando por aquela menina. Só que aí vale uma observação: eles não oraram para aquela menina se ressuscitar ou voltar dos mortos. Eles só oraram entendendo que seria essa a vontade do Senhor. Mas Deus também concede essa bênção, e essa menina é ressurreta depois de 15 a 16 horas, morta, considerada morta pelos médicos. Eu creio que Jesus ressuscita os mortos. Aqui foi dito que Ele é a ressurreição e a vida. E essa menina ressurgiu, voltou à vida, porque Deus tinha um propósito naquela vida. Deus tinha um propósito nela para atuar e servir a Deus naquela igreja. Deus ressuscita os mortos. Também é importante falar que hoje, por conta do avanço da medicina, existe um estudo que os médicos, os cientistas, quanto mais procuram, mais debruçam sobre essa experiência, a experiência de quase morte, menos eles entendem, porque a ciência não consegue explicar. Experiência de quase morte são pessoas que têm uma parada cardíaca e talvez uma parada cerebral, e essa pessoa é considerada morta ou fica morta durante alguns minutos, algumas pessoas até horas.
e elas relatam que nesse momento de morte, elas conseguem ver um lindo céu, ver coisas diferentes, coisas sobrenaturais, nas quais ela não veria com o olho humano comum. Existe um relato de uma mulher, por exemplo, que ao ser operada de um aneurisma cerebral, ela começa então a ver toda a cirurgia. Ela diz para o médico, ela não sendo da área de medicina, o tipo de bisturi que foi utilizado, o tipo de conversa que o médico teve com os pacientes, e os médicos ficam abismados. Como é que essa mulher sabe disso tudo? Se ela estava de olhos fechados, considerado morta. Mas são essas experiências de quase morte que aconteceu com Lázaro, sendo que Lázaro foi experiência de morte mesmo, não foi de quase morte. E é importante nós frisarmos que o Evangelho de João é chamado também de o livro dos sinais. São sinais que Jesus mostra, que foi até estudado aqui na Escola Bíblica Dominical durante um tempo. Esses sinais revelam quem é Jesus. O Evangelho de João ele tem a intenção de mostrar, de atestar que Jesus é Deus. Se você está aqui nessa noite e acha Jesus apenas um mestre, é uma pessoa boa que viveu na Palestina há 2000 anos atrás, você ainda não entendeu com profundidade quem é Jesus. Jesus é Deus, Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. E eu quero que você saia dessa noite crendo nisso, que Ele tem poder porque Ele é Deus. Então você percebe que, ao longo do Evangelho de João, Jesus transforma a água em vinho, a cura do filho do centurião, a cura do paralítico, multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar. Todos esses sinais, um judeu que esperava o Messias perceberia que era algo diferente, não era mais um farsante se dizendo Messias, era o próprio Messias, o Cristo, Jesus. E ele cura um cego de nascença, e ele termina com o 7º sinal, que é a ressurreição de Lázaro, texto na qual estamos falando nessa noite. E o primeiro item que eu quero trazer para os irmãos, que o texto fala e enfatiza, é a palavra morte, tanto que o título do texto é A Morte de Lázaro. Se você ler depois com calma na sua casa, você perceberá que ao longo do texto são escritas a palavra morte 10 vezes. Então perceba que é enfático ao dizer esta palavra. E nós sabemos que o dia o nosso corpo físico irá parar de funcionar. O que nós podemos dizer ou pensar sobre a morte? O que nós podemos dizer, meus irmãos? Ao pesquisar sobre essa palavra naquele buscador mundial chamado Google, aquele elemento de pesquisa, a gente vê diversos resultados. Resultados que gente faz piada sobre a morte, gente que brinca com a morte, mas no fundo, essas pessoas estão mesmo preocupadas com a morte. Elas estão com medo da morte. Brincam com a morte para tentar aliviar o seu sofrimento de não saber o que fazer. Então, a morte, ela atinge a todos. A morte não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe raça. É uma estatística que 100% das pessoas que nascem morrerão. Existe até o exemplo de Elias e Enoque na Bíblia, mas lá no Apocalipse diz que eles passarão pela morte também. Então todos morrerão que estão nessa terra. A morte é um fato para todos. É um fato para todos. Aqui nós vamos ver 3 pontos de vista que o texto fala sobre a morte. A primeira perspectiva ou visão sobre a morte é do Tomé. Ele no versículo 16 fala sobre a morte e ele crê que a morte chegará o quanto antes, pois se Jesus e seus discípulos estão jurados de morte em Jerusalém, trazendo a expressão para os nossos dias, para que ir a Jerusalém? Ou para que ir a Betânia? Sendo que Betânia ficava de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos percebem que ao chegar lá, serão capturados e mortos. Se há uma determinação dos fariseus, do Sinédrio, e o próprio Império Romano está preocupado com a ascensão de Jesus, se há essa perspectiva, então é praticamente uma missão suicida, você ir de encontro com aqueles romanos ou com os fariseus que queriam matar Jesus. Mas na visão de Tomé, a morte é vista como algo que acontecerá em breve, ou seja, ele tem falta de esperança no futuro. E isso é uma realidade dos nossos dias, meus irmãos.
Os dias são maus. Os dias são tristes. A morte fica mais assombrosa com uma doença que nós estamos enfrentando, que apesar da estatística dizer que é uma taxa de 95% de recuperados, 90%, 95%, e talvez menos até de 1% de pessoas que morrem, essa epidemia nos assusta. Sejamos honestos, sejamos sinceros com nós mesmos, que ela traz pavor. Trouxe mais pavor no início do ano passado, ou melhor, entre abril e maio, por conta da imprensa, que amplificou ainda mais esse pavor. Somado a isso, veio a questão do distanciamento social, o isolamento social, que eu não estou nem questionando se isso deve ser não feito, que seja feito, que as pessoas tenham a sua prudência. Mas isso trouxe como consequência depressão, angústia, medo de morrer, meus irmãos. Fato é que é o medo de morrer. Pessoas não saem de casa por nada, porque têm medo da morte. Porque, na maioria delas, elas não têm a esperança de um futuro. Elas não enxergam como será o futuro após a sua morte. Tomé talvez seja esse tipo de pessoa que, ao perceber que a missão de Jesus seria uma missão suicida, uma missão de morte, uma missão que, ao estar nessa cidade, ele seria naturalmente capturado, ele não vê esperança no futuro. Então diz, já que é para morrer, que vamos logo, que resolva logo isso. Então Tomé tem falta de esperança no futuro. Existe também a perspectiva de Marta, irmã de Maria e de Lázaro. É uma perspectiva importante, você percebe que ela crê na doutrina judaica e cristã da ressurreição dos mortos no último dia. Ela tem fé, ela crê nisso. Ela crê que, como está na Bíblia, dizendo que naquele dia, na volta de Jesus, os corpos serão ressuscitados, ressurretos. E quando Jesus fala que irá ressuscitar Lázaro, ela diz, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor irá ressuscitar, mas quando o Senhor voltar uma segunda vez, quando for cumprida aquela palavra que já os judeus acreditavam. Ela não cria que Jesus tinha o poder para ressuscitar Lázaro naquele momento, naquele instante. Então, você percebe que ela crê que Jesus Cristo é o Messias prometido. O que ela não reconhece, pelo menos, não está no texto, que ela também sabia que estava morta. Eu quero ir aproximando dessa questão de morte, que é chamada morte espiritual. Todos nós estamos aqui, estamos vivos fisicamente, estamos respirando, e é o oxigênio que nos ajuda também a manter o nosso corpo vivo, mas é uma doutrina cara do cristianismo, uma doutrina preciosa que precisa ser falada, que é a morte espiritual. Eu quero que você saia nessa noite entendendo que existe uma morte espiritual. E a morte espiritual está em Romanos e está em toda a Bíblia, tem a ver com uma coisa chamada pecado original. Existem filósofos, existem homens ao longo da história que, por conta de um humanismo exagerado, de ter toda a sua fé depositada no ser humano e não em Deus, como Rousseau, que diz que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Essa frase é muito bonita nos dias de hoje. Nós que apelamos para as questões humanitárias, que sim, devemos enxergar problemas sociais, dificuldades, mas, segundo a Bíblia, essa frase está errada. Porque diz em Romanos que todos pecados estão destituídos da glória de Deus. Adão, ao pecar, transmite esse pecado a todos na sociedade. Então, como diz também a palavra do Senhor, que não há um justo sequer, não há alguém que chegue ou chegará um dia perante a Deus e disse, olha, eu nunca cometi pecado, porque já está na sua natureza. Às vezes nós temos a ideia de pecado como pessoas boas e pessoas más. A pessoa que cometeu um crime ou a pessoa que fez um mal, segundo a Bíblia, assassinou, adulterou e por aí vai, essa pessoa é má e ela está em pecado e ela vai para o inferno por conta de um ou outro pecado. Mas perceba, meus irmãos, que não há distinção, não há diferença a não ser por um detalhe, Jesus Cristo. O que separa os pecadores que irão para o inferno, que é uma realidade, dos pecadores remidos e lavados, é a pessoa de Jesus através da sua morte e ressurreição.
A morte espiritual do homem, que é o terceiro item dessa pregação, era a missão de vida de Jesus na terra. Além de cumprir toda a vontade do Pai, além de cumprir o que estava no Antigo Testamento. Hoje à tarde eu estive estudando com o meu sogro e o Giovanni sobre a questão do Antigo Testamento. Então Jesus, o tempo todo, ele está mostrando, olha, eu sou esse Messias que é do Antigo Testamento. Eu sou aquele que veio para cumprir as profecias. E eu sou aquele que vim resgatar o homem da perdição. Após a minha morte, não haverá mais necessidade de derramamento de sangue. Como diz em Hebreus 9, no capítulo 9, no verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas graças a Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e agora Ele sim nos traz a verdadeira, plena e última remissão dos pecados. Então Jesus vai ao encontro de Lázaro e só após 4 dias de Lázaro morto, ele tem essa intenção, é intencional. Você vê no texto que ele fala, tenham calma, não se apressem. Lázaro só está dormindo. Há um propósito de Deus na morte de Lázaro. Às vezes nós questionamos tantas dificuldades na vida e queremos entender qual é o propósito. Mas a morte de Lázaro era propósito de Deus. Era propósito de Jesus mostrar o seu 7º sinal, que ele é a ressurreição e a vida, que ele tem poder para ressuscitar os mortos. E ele diz que trazer aos mortos físicos e logo após na cruz, ele nos trará vida para com Deus, vida essa que foi separada por causa do nosso pecado. E aqui foi dito, e é bem claro, pois todos pecados e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém que tenha condição de chegar a Deus e dizer, eu sou justo, eu não pequei naquela terra, eu sou um homem puro. E a morte na cruz de Jesus revela o amor de Deus por nós, seres humanos. Então, que você saia nessa noite entendendo que você é pecador, mesmo você que é salvo em Jesus, você que teve uma vida transformada por Jesus, você é pecador. A diferença é que hoje o Espírito Santo na sua vida, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai transformando o seu ser, a sua mente, o seu intelecto, e aos poucos você se torna uma nova criatura e aos poucos você vai santificando a sua vida. Glória a Deus por isso. O segundo ponto nesta noite é o amor de uma família fraternal, amor de irmão. O texto fala sobre a questão de Jesus e os irmãos amando uns aos outros. João, no capítulo 11, verso 5, diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Meus irmãos, eu evito, é uma ideia minha de sempre evitar falar sobre mim na pregação, porque a pregação não deve refletir a minha pessoa, deve refletir a Bíblia e a pessoa de Jesus. Mas eu acho que não há exemplo melhor para explicar o amor de Jesus, o amor que Ele tem por nós, sobre a doação de sangue. Apesar de poucos aqui saberem sobre essa informação, eu, graças a Deus, quando posso, de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, eu faço uma doação de sangue. Recomendo aos que quiserem, que puderem, é um ato muito bom, o lema é doe sangue, doe vida. Isso é muito bom, isso é gratificante, você poder colaborar e ser grato a Deus por doar sangue. Não façamos isso para nos tornarmos melhores que os outros ou simplesmente para aparecer. Mas o fato dessa doação, meus irmãos, que durante 2 a 3 anos, eu fiz uma doação específica. Quando você chega para doar sangue, a atendente diz para você, olha, você quer doar sangue para uma pessoa específica ou simplesmente quer contribuir? Né? Você deixa o seu sangue lá e quem precisar recebe essa doação. E eu, por conta de uma amiga de infância da minha mãe, que passava por uma dificuldade física, uma doença séria, ela sempre precisava da doação de sangue, e graças a Deus, eu a cada 3 meses falava o nome dela, e ela recebia o sangue, não só meu, talvez de outras pessoas, e eu conseguia, de certa forma, do meu ponto de vista humano, manter aquela pessoa viva por mais tempo. Isso é um ato muito bonito, muito nobre, mas, irmãos, eu tenho que dizer também que essa senhora, depois de 3 a 4 anos, ela veio a falecer. É uma história triste, é uma situação triste, mas é um fato.
O que eu quero dizer nessa noite é que a minha doação de sangue foi útil, foi importante, e é bom você doar o sangue, mas o meu sangue não teve poder para que aquela mulher vivesse para sempre. O meu sangue não tem a capacidade de mantê-la viva o tempo todo. Chegou o momento para ela e chegará o momento para todos nós, que será a morte. A morte física virá. O meu sangue é passageiro. Foi utilizado de forma passageira na vida daquela mulher. E aqui eu quero enfatizar isso, meus irmãos, que essa é a grande diferença entre mim, que estou falando, nós e Jesus Cristo, aquele que ressuscita os mortos. O meu sangue, temporário, mas o sangue de Jesus, vertido naquela cruz, não é temporário. É para todos sempre. Os que vieram antes dele, depois dele, que confessaram, que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aquele sangue derramado na cruz tem poder. Ele é atemporal. Ele não depende do tempo, ele não está ligado ao tempo. Foi feito durante um tempo preciso, mas ele nos purifica antes e depois na história da humanidade. Este sangue que eu quero que você saia nessa noite, que é o único sangue capaz de salvar vidas, de fato. É o único sangue que salva mortos espiritualmente. É o sangue que salva todos nós que estamos mortos em pecados e delitos. Este sangue tem poder. Não é um sangue humano. O sangue humano passa por um tempo, é passageiro, mas o sangue de Jesus é para sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. O sangue de Jesus nos dá a vida eterna. E o terceiro ponto nesta noite é o milagre da ressurreição, que nós não podemos deixar de passar por esse milagre tão importante e precioso. É um fato importante, meus irmãos, nessa noite, saímos daqui com essa observação. Jesus, como já foi falado anteriormente, não deixou o tempo passar por desleixo, por preguiça ou por algo assim. Ele não deixou que esperar 4 dias para que Lázaro morresse simplesmente por uma vaidade pessoal ou simplesmente porque ele queria ser o centro das atenções ou algo do tipo. Não. Havia um propósito nesse tempo, acima de 3 dias. Os judeus acreditavam na ressurreição do corpo no fim dos tempos, como foi falado. Mas outra crença comum aos judeus era o fato de acreditar que só seria considerado morto fisicamente. Vamos dizer que os legistas da época entendiam que até o 3º dia, se uma pessoa respondesse aos sinais vitais, ela poderia ser dita assim, olha, ela não morreu de fato. Até 3 dias, uma pessoa poderia voltar. Existe até uma doença chamada letargia, que dá mais ou menos esse prazo aí. Mas o fato é que Lázaro estava há 4 dias. 4 dias. Não eram 4 horas, não eram 4 minutos, eram 4 dias. E esse propósito de estar 4 dias morto era para provar que Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos. Jesus tem este poder. É verdade, meus irmãos, que a medicina é avançada, tem os seus melhores recursos, e isso é bom, não é ruim, mas a medicina não recupera uma pessoa 4 dias morta. Só o médico dos médicos tem esse poder de recuperar, de ressuscitar. E é interessante, meus irmãos, porque na época de Jesus era comum que houvesse outras pessoas dizendo para si, olha, eu sou o Messias. Aconteceu isso antes de Jesus, na história, e depois de Jesus. A pessoa se levantava no meio do povo e dizia, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, que também significa Messias, é ungido, eu sou o ungido do Senhor, aquele que o Antigo Testamento falava sobre mim. E é interessante notar, meus irmãos, que toda vez que uma pessoa se levantava e se dizia o Messias, no Sinédrio, ali em Jerusalém, os fariseus eram selecionados, um grupo de 2 ou 3, para andar com este suposto Messias, caminhar com ele e perceber se ele era de fato o Messias ou se era mais um falastrão,
mas um homem falso. Então perceba que o tempo todo na Bíblia você vai ver Jesus andando, tem um fariseu perto de Jesus. Jesus vai para o outro lado, tem um outro fariseu. Além de existir muitos fariseus, que era comum, existiam pessoas ali dispostas a saber se Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido, ou apenas mais um farsante. E é interessante que a síndrome de Jerusalém, uma síndrome muito interessante, e é chamada de Jerusalém porque só acontece em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. No ano de 2000, uma pesquisa foi feita que a cada ano, 100 pessoas, e da sua maioria turistas, ao chegar em Jerusalém, começam a ter experiências místicas, 100 pessoas, não são 10, não são uma pessoa não, por ano. Elas começam a acreditar e dizer que ela é o Messias. E muitas delas são internadas em hospitais psiquiátricos para tratar a chamada síndrome de Jerusalém. Então perceba que era muito comum a pessoa arrogar para si esse título de Messias. E os judeus seguiram a Jesus em todo o seu ministério. Neste e nos outros evangelhos há muitos relatos de fariseus questionando a Jesus e verificando a autenticidade de seus milagres, como foi falado aqui. Eu imagino que para alguns desses espiões, ao ver um cego de nascença enxergar, ao ver o milagre da ressurreição de Lázaro, não havia dúvida acerca do Messias. Voltando um pouquinho anterior ao texto aqui sobre a cura de um cego de nascença, cegos poderiam ser curados, poderia acontecer, os judeus diriam, aconteceu. O judeu, o fariseu, na sua incredulidade, talvez não veria um milagre no fato de ver uma cura de um cego. Agora, na tradição judaica, existia um fato que se uma pessoa de nascença fosse curada da sua doença, no caso a cegueira, essa pessoa que curou era divina, era uma divindade, era o Messias, porque eles entendiam na visão dos judeus que ser cego de nascença era um pecado hereditário, era um problema dos pais, e só Deus poderia perdoar este pecado. E você vê em alguns momentos que Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Jesus tem o poder para perdoar os seus e os nossos, e o meu e os nossos pecados. Jesus tem este poder. Então, para alguns judeus não havia mais dúvida sobre a questão do Messias. Não havia mais dúvida. Eu creio que alguns judeus desse grupo que estavam ali a investigar Jesus, chega um momento e para, olha, não tem mais jeito. Ou nós cremos de fato que Jesus é o Messias prometido, ou nós estaríamos enganando a nós mesmos. Vamos viver uma vida de mentira, porque nós já cremos em nosso coração que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. E Jesus é o Messias enviado do Pai para nos tirar da morte eterna e trazer a vida eterna com Deus. Esse texto, além de relatar uma morte e uma ressurreição física que de fato aconteceu, isso aconteceu de fato. Jesus está mostrando que ele ressuscita mortos espirituais. Esse texto é didático para nós, ele nos traz essa informação. Se você está com a vida desamparada, se você não vê mais solução na sua vida, existe uma solução que se chama Jesus. Ele limpará todos os seus pecados e colocará seu nome no livro da vida. E transformará a sua vida de fato. Eu volto ao versículo 45, que diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ou seja, esse milagre trouxe transformação no meio do povo. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. O segundo grupo de judeus podem ter acreditado e ter ido aos fariseus contar dessa novidade. Mas eu creio que eles foram simplesmente para contar de Jesus e blasfemar contra Jesus e simplesmente criticar. Isso aí é uma visão minha. Então nós temos aqui dois grupos de judeus. Os judeus que creram em Jesus e os judeus que não creram em Jesus. E eu quero voltar novamente sobre as três visões da morte. Primeiro, a visão que a morte é o fim de tudo. Os ateus, aqueles que não têm religião, creem que a morte é o fim de tudo e não há mais nada. Você pode sair ou viver com essa visão. Ou que após a morte teremos uma segunda chance. Muita gente crê nisso. Não, quando eu morrer, Deus vai me dar uma segunda chance. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez.
uma só vez, e depois segue-se o juízo. Então, após a morte, não tem segunda chance, não tem repescagem, não tem nada. É direto para o juízo, que é o terceiro item. Após a morte, temos o juízo de Deus, que Deus julgará toda a humanidade. E é interessante que nesse tribunal nós vemos a questão jurídica, que Jesus, como diz João, é o nosso advogado. Ele advoga em nossa causa. E eu imagino essa cena, uma pessoa vindo até o tribunal de Deus e culpada, pecadora. Mas Jesus chega e diz: olha, essa pessoa aqui tem o meu habeas corpus. Ela foi salva por mim. Eu verti o sangue naquela cruz e ela, ao perceber que era pecadora, reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Então essa pessoa está livre e gozará do céu na eternidade. Outras pessoas, porém, infelizmente, chegarão no tribunal de Deus e Jesus não advogará por elas, porque elas não reconheceram em vida que Jesus é o único e suficiente Salvador, que não há outro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, a não ser a pessoa de Jesus. E eu termino essa pregação com essa